Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. As novas regras eleitorais começam a valer a partir deste ano. A expectativa é de que as eleições sejam mais transparentes e de fácil fiscalização por parte da população brasileira. E para saber quais as principais mudanças da legislação, nós convidamos o desembargador César Abreu, presidente do TRE catarinense e que tem a missão de conduzir as eleições municipais no estado. Bom, desembargador César, seja bem-vindo em nosso programa. Prazer, meu. Bom, em outubro, então, a sociedade brasileira tem uma grande chance de mudar os rumos do país. Eu penso que sim. A vida se processa nas cidades. Penso que as eleições municipais são as eleições mais importantes para o país, porque é a partir das eleições municipais que se processam as eleições seguintes, a estadual e a nacional. Então, nós temos um compromisso muito sério com a sociedade catarinense brasileira de, através dessas eleições municipais, criarmos um novo rumo para a política do país. Bom, as eleições municipais, então, são este ano e os partidos políticos precisam se enquadrar nas novas regras da legislação eleitoral, aprovadas pelo Congresso no ano passado. Como o senhor avalia essa reforma? Eu penso que sempre que se aproximam as eleições, se renovam as legislações a respeito delas e novidades chegam, tomando todos de sobressalto, inclusive a própria Justiça Eleitoral, que tem que se adaptar à nova realidade. Nesse momento, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade das doações feitas por empresas privadas, houve uma necessidade de remodelização da legislação, no sentido de se entender como possível apenas as doações por pessoas físicas. E também houve a necessidade de alteração do tempo da propaganda eleitoral. Então essas são as adaptações fundamentais que são as novidades para essa eleição. Bom, e diante desse atual cenário político brasileiro, o que a gente pode esperar, o que a população brasileira pode esperar nas eleições municipais? Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito difícil nessa quadra do país. Notícias de corrupção, prisões, delações, impeachment, e penso que a sociedade brasileira tem que dar a resposta escolhendo melhor os seus representantes. A classe política como um todo, ela tem que ser prestigiada e aplaudida. Há exceções e essas exceções elas têm que receber as respostas nas urnas. A questão é que acaba colocando os políticos todos no mesmo barco, ficam todos descreditados em função do atual cenário. O grande problema é esse, que paga a sociedade como um todo, por conta da existência de alguns poucos maus políticos. Bom, especialistas acreditam então que as eleições de 2016 serão mais claras, mais econômicas e facilmente fiscalizáveis pela população. O senhor concorda? Eu concordo. Na verdade, quando se pensou em alterar a legislação, o ingrediente fundamental foi exatamente gerar uma economia, gerar a diminuição de despesa para o candidato e para os próprios partidos políticos. Então, houve uma redução de tempo na propaganda, inclusive também uma redução da utilização dos espaços na rádio e nas televisões. E também a definição de um limite de gastos por parte dos candidatos. Bom, isso para explicar um pouquinho como que a sociedade vai poder fazer essa fiscalização? Essa fiscalização, a partir do momento que houve uma definição de limite de gastos, e esses gastos que serão feitos pelos candidatos, pelos partidos, eles têm que ser documentados e tornados públicos, isso, a sociedade vai ter a condição necessária de acompanhar, porque disponibilizado pela internet, pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral e pelos partidos políticos, as despesas que estão tendo com as eleições. E decorrente das despesas programadas e dos gastos que são realizados, haverá um acompanhamento da sociedade como um todo e a fiscalização dessa forma assim se exerce. Bom, durante as discussões no Congresso para o aperfeiçoamento da legislação eleitoral, os deputados e senadores conseguiram aprovar a permissão para financiamento de pessoas físicas em campanhas. Como o senhor vê essa questão? Eu acho que era a alternativa que restou ao Congresso. A partir do momento que foi proibida o financiamento ou a doação em empresas privadas, a alternativa foi a doação por pessoas físicas.
E essa doação das pessoas físicas tem que levar em consideração a receita dessas pessoas e não mais, a contribuição não pode ultrapassar 10% daquilo que foi declarado em imposto de renda no ano anterior. Mas, a par disso, o dinheiro que chega à conta do candidato, ele vai ter uma utilização também limitada àquilo que está estabelecido por lei como limite de gasto de campanha. A sobra fica para o partido. Bom, uma das principais alterações também da lei diz respeito à proibição das doações empresariais para campanhas, que só poderão ser feitas, então, como a gente mencionou, por pessoas físicas e por recursos do fundo partidário, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor, então, essa regra? Na verdade, além da doação da pessoa física, a outra alternativa que está preservada é a questão do fundo partidário. Tanto que houve uma alteração legislativa ampliando a receita desse fundo partidário, porque hoje ele é representativo, talvez, da maior parte de recursos, né, que terão os candidatos disponibilizados para as suas campanhas. Bom, desembargador César, outra mudança trata do prazo da filiação. Como o senhor vê essa alteração? Eu acho que foi uma alteração também salutar, né? O prazo de filiação teria que acontecer 1 ano antes do pleito eleitoral. Houve uma redução desse prazo para 6 meses. Isso, de alguma forma, facilita a vida dos candidatos e, inclusive, da própria filiação de eleitor a partido político. Penso que essa movimentação também que acaba ocorrendo entre partidos, candidatos mudando de partido, também de alguma forma é salutar, desde que essa mudança ela ocorra por questões ideológicas, né? Em que o candidato está buscando a afirmação num partido que melhor satisfaça as suas convicções. Bom, até voltando um pouco para a questão do primeiro bloco, sobre o tempo da campanha eleitoral, tanto nas rádios e nas emissoras de TV, que foi reduzido pela metade, passando aí de 90 para 45 dias, assim como o prazo da propaganda eleitoral. Quais os impactos dessas medidas, tanto para a sociedade quanto para os partidos políticos e os candidatos? Você colocou muito bem, houve uma redução significativa, né, de 90 dias para 45 dias, isso a propaganda de modo geral, e houve também uma redução da propaganda na rádio e na televisão de 45 dias para 35 dias. Foi mantida aquelas inserções de 30 e 60 segundos, que era muito importante, e eu acho que conta até com o aplauso da sociedade em geral. São 70 minutos diários, distribuídos entre candidatos a prefeito, 60% desse tempo, e vereadores, os outros 40%. Mas de significativo foi que essa redução, de alguma forma, também vai repercutir no que diz respeito aos custos de campanha eleitoral. Então, eu penso que ela foi positiva nesse sentido. Provavelmente as campanhas aí vão se tornar mais baratas, digamos assim? Não tenho dúvida, porque o que se reclamava muito era o custo operacional da preparação dos programas para a rádio e televisão. As televisões não colocavam custo algum, as rádios também não, porque os horários são gratuitos. Mas os candidatos e os partidos, para preparar o seu material de campanha, tinham um custo enorme por conta do tempo elevado. Então, isso ficou reduzido. Evidentemente que, de alguma forma, pode-se entender que houve um prejuízo no que diz respeito ao tempo de envolvimento e de comunicação dos partidos e do candidato com a sociedade, que ficou reduzido pela metade. É uma redução bastante grande. Bastante significativa essa redução, né? E que, de alguma forma, penso eu que também cria alguma dificuldade, principalmente para aquele candidato novo, que está se apresentando pela primeira vez, que não é conhecido da sociedade em geral, do eleitor em particular. Então ele tem uma dificuldade maior de, em menos tempo, poder produzir aquilo que é o seu sentimento, aquilo que são os seus objetivos, aquilo que corresponde às suas propostas de campanha. Exatamente, isso inclusive é uma queixa dos movimentos sociais, que dizem que os candidatos novos, né, ficam prejudicados. O senhor acha que isso pode acontecer? Eu acho que, de alguma forma, a legislação foi inteligente, ela tentou recuperar isso com a liberação da campanha iniciada antes desses períodos. Embora não se possa fazer pedido expresso de voto nessa campanha antecipada, a verdade é que os candidatos já podem se apresentar perante a sociedade dizendo o que pretendem, né, quais são as suas propostas, o que acham que deve ser mudado no contexto social. Então há uma inter-relação que se estabelece antecipadamente, evidentemente com a precaução, né, fica aí o registro mais uma vez, de que proibido terminantemente o pedido expresso do voto.
Uhum. Bom, seguindo a linha que você estava comentando agora, o juiz Marlon Reis, autor da lei da ficha limpa, disse que uma das novidades que pode então beneficiar os pré-candidatos é a possibilidade deles divulgarem aí suas posições pessoais sobre questões políticas e isso não ser considerado propaganda eleitoral. Como fazer essa medição? O que está dito aí é a expressão da realidade. O candidato ele vai se apresentar a público, isso pode ser através de palestras, pode ser através de eventos, de encontros, participação até em comícios, mas desde que, né, isso ele apenas apresente, né, aquilo que ele pensa, a sua própria biografia, aquilo que ele já realizou, se eventualmente candidato já teria sido, né, mas sempre preservando uma questão que só é permitida a partir do momento oficial da abertura da propaganda política, que é o pedido oficial de voto. Agora tem uma grande vantagem, porque nesse período de apresentação, o candidato, ou o futuro candidato, melhor dizendo, ele tem condições de avaliar, inclusive, se efetivamente vai ser interesse dele, se ele encontra densidade política para ser efetivamente o candidato do partido. O próprio partido vai ter condições de avaliar se aquele candidato será um bom candidato representativo desse partido. E a própria sociedade já vai ter uma avaliação prévia a respeito daqueles que estão pretendendo se colocar, né, isso perante a sociedade como uma alternativa viável. Nós vemos isso de alguma forma um pouco diferenciada nas campanhas que nós estamos apreciando pela televisão nos Estados Unidos, em que a figura dos pré-candidatos, em que eles vão se apresentando perante a sociedade, perante a comunidade, e no meio do caminho alguns vão deixando a participação e abrindo o caminho até que haja uma concentração em relação a um candidato único. Então, na verdade, a única forma do candidato então ser no caso, punido pela Justiça Eleitoral, é se ele expressamente pedir voto. Caso contrário, tem liberdade para se manifestar. O que é terminantemente pedido é antecipar a postulação de voto ao eleitor. Uhum. Outro avanço da nova legislação em vigor foi a proibição das chamadas doações ocultas. O senhor poderia explicar melhor essa mudança? Isso era autorizado no passado, as doações vinham aos partidos políticos sem que precisasse dar conta da origem dessas doações. No caso, os partidos políticos não precisavam dizer informar. De que origem. Ele podia receber de empresas privadas valores, isso entrava na contabilidade do partido, era utilizado na campanha, mas a origem era desconhecida. E nós sabemos que a partir da Constituição de 88, entre os princípios, né, isso que regem a administração pública, está lá colocado o princípio da publicidade. Então não era possível se admitir, né, isso, ou doações ocultas, doações que se fizessem em segredo. Né, isso, o segredo hoje nesse país é só por questões de intimidade, segurança do Estado ou segurança nacional. Então o Supremo Tribunal, já me referi, ele numa ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, reconheceu, é isso, que a inconstitucionalidade da doação feita por empresa privada e particularmente essa questão da doação feita de forma oculta. Então isso demonstra o grau de maturidade, né, vem em benefício do sistema democrático, até porque em democracia não se pode conceber nada às escondidas. Bom, desembargador César, uma outra novidade é a necessidade dos candidatos publicarem as doações recebidas em até 72 horas após a formalização da entrega dos recursos. Essa é uma boa ferramenta para a sociedade poder fiscalizar realmente os candidatos? Nós falávamos há pouco, né, da questão do princípio da publicidade. E a legislação hoje tem todo um comprometimento com essa publicidade, saber a origem dos recursos, a chegada desses recursos ao partido e a disponibilização da informação da origem desses recursos à sociedade. Então, é uma forma de facilitar o controle social a respeito dos valores que circulam e que ingressam no partido para efeito de campanha e, portanto, penso que é alguma coisa de novo, né, e de essencial, porque essas informações também vão chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, também através do Tribunal Regional vai haver a disponibilização para a sociedade e o eleitor,
sabendo o aporte financeiro, a origem do aporte financeiro ao partido e aos candidatos, tem condições de acompanhar os gastos desse partido e os gastos desse candidato e, portanto, verificar se há excessos ou incompatibilidades na relação que se faz na receita com a despesa. Bom, então uma boa ferramenta, fica a dica sem dúvida, né, para o cidadão acompanhar então realmente de perto as eleições municipais desse ano. Os limites de gasto também para os cargos de vereador e prefeito nas eleições municipais foi mais um ponto que passou por reformulações. Você poderia explicar quais foram essas mudanças? Penso que isso também foi significativo. O que se busca com o estabelecimento de limite de gastos é a isonomia entre os candidatos, é criar um mecanismo de igualdade entre eles. Então, se levou em consideração os gastos do último processo eleitoral municipal, que foi em 2012. E a partir daqueles valores é que se está ditando quais os valores, né, isso permitidos em termos de limite de gastos para essa campanha. Naqueles municípios em que não se tem um referencial, a legislação estabeleceu o seguinte, que em municípios com até 10 mil eleitores, o gasto máximo por vereador seria da ordem de R$10 mil e candidato a prefeito da ordem de R$100 mil. Agora, municípios de menor volume, de menor eleitorado, esses valores vão variar, pode ser inclusive menos. Nós temos um município em Santa Catarina em que o gasto previsto para a campanha a vereador não ultrapassa R$2 mil e para prefeito não ultrapassa os R$7 mil. Então isso vai depender, isso é uma proporcionalidade que se faz a partir dessa regra, dependendo do contingente eleitoral de cada município. Esses valores parecem pequenos, né, se comparado aos valores gastos atualmente nas campanhas eleitorais. Eu penso que nós vamos ter uma eleição franciscana, vamos ter uma eleição de baixo custo, né, e talvez também por esta medida vamos ter uma condição maior de acompanhamento, né, dos gastos de campanha e também uma maior projeção no sentido de igualar os candidatos nessa disputa. Bom, muitos acreditam que só com grandes crises, como estamos vivendo agora no país, as sociedades passam por verdadeiras transformações. Partindo dessa premissa, podemos dizer que estamos nesse momento certo para fazer a mudança que o país precisa? Eu sempre digo o seguinte, a mudança é a lei da vida, né? Há uma necessidade de nós estarmos preparados permanentemente para o novo. E acho que esse momento de crise, a realidade que nós estamos vivenciando, evidentemente que mexe com cada um de nós na individualidade, mexe com cada um de nós no contexto social, comunitário, né, e principalmente vai servir como um alerta ao eleitor. Né? O eleitor tem que ter a consciência de que depende dele, exclusivamente dele, a mudança dos rumos do nosso país. Bom, ainda nessa linha que o senhor estava falando, um dos pensamentos do líder pacifista indiano, Mahatma Gandhi, diz o seguinte, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a partir dessa visão, o eleitor tem um compromisso muito grande nas eleições desse ano. É aquela velha história, né? Não pergunte o que o político pode fazer por você, mas o que você pode fazer para ajudar a mudar a sociedade. Então, eu penso que esse pensamento retrata tudo. Né? O eleitor tem que ter a consciência de que não depende da classe política exclusivamente, não depende das instituições com exclusividade a mudança do estado atual. Né? Depende de cada um de nós, depende fundamentalmente do eleitor a transformação da sociedade atual. Este é um momento muito importante também para a sociedade aproveitar e se mobilizar para pedir em busca da reforma política? Eu acho que é fundamental. Estamos assistindo na televisão a própria classe política reclamando a urgência de uma mudança e de uma reforma política mais significativa. Né? Penso que temos partidos demais para a quantidade de ideologias que nós temos disponíveis. Né? Penso que nós temos que rever, e proximamente teremos que fazê-lo também em relação ao financiamento de campanha. Essa experiência vai nos dar a bagagem necessária para isso. Né? E existem outras tantas questões, voto distrital,
né, que precisa ser estudado, discutido. Já se fala, inclusive, em parlamentarismo ou semipresidencialismo. São alternativas que estão disponíveis, né, e que nós precisamos discutir com a sociedade para nós encontrarmos o verdadeiro caminho, né, para a nossa nação, porque nós temos um país forte, um país pujante, uma sociedade de primeiro mundo, né, pessoas com capacidade de trabalho e realização extraordinária, e não podemos deixar, né, que as coisas tomem o rumo que estão tomando e que nós estamos vendo e que entristece toda a nossa nação. Teria alguma mudança significativa que você acredita que faltou nessa reforma aprovada pelo Congresso no ano passado, que já poderia ser aplicada esse ano? Eu penso que nós caminhamos com o passo possível. Eu acho que o Congresso ele é atento à realidade nacional e fez aquilo que sentiu que era possível fazer e conceber, né, porque ninguém pensa ou decide só, né? Há todo um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos, né? Forças políticas que têm que se conciliar e buscar um caminho único. E o que era possível fazer na conjuntura atual foi feito, penso eu. Bom, então a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Como fazer com que a sociedade acredite novamente nos políticos diante desse atual cenário político brasileiro? Eu penso que as situações que estão postas são situações de exceção, né? Nós temos partidos políticos, né, isso que merecem todo o nosso respeito e a nossa confiabilidade, né? As questões que dificultam não são as questões ideológicas, são questões pessoais, né? Isso, o que se tem às vezes são pessoas que não deveriam estar enquadradas dentro do contexto político da nação, e isso cabe ao eleitor saber separar, né, saber procurar e escolher aquele que possa dignificar o seu voto. Então eu penso que depende de cada um individualmente a transformação da sociedade. E no conjunto a sociedade brasileira está amadurecendo e essa eleição municipal é o grande momento. É o momento da transformação. A arma do eleitor é o voto. E o voto tem que ser exercido com coerência, com responsabilidade, com dignidade, né, buscando aquilo que é de melhor para o contexto social, escolhendo aquele candidato que tem efetivamente compromisso com o interesse público. Então, o que eu digo sempre, e tenho repetido ao eleitor, que o eleitor faça do seu voto um exercício democrático e, acima de tudo, transforme o seu voto em um ato de justiça. Bom, então o eleitor vai ter essa oportunidade agora, em outubro, de ir às urnas tentar mudar a realidade do nosso país. É o que nós esperamos, é o que nós esperamos. E que vença a democracia. Muito bem. Hoje conversamos sobre as novas regras eleitorais com o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador César Abreu, que irá comandar as eleições municipais no estado. Nos vemos no próximo programa. Até lá!